A previsão de um PIB abaixo de 2% para esse ano obrigou o governo a antecipar um pacote de infraestrutura que só ia sair em 2013. A ideia é destravar o nó Brasil e impulsionar a economia nos próximos anos. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, que já vinha defendendo o lançamento de medidas semelhantes, aplaudiu a iniciativa. Mas já anunciou que vai acompanhar bem de pertinho a implementação do pacote. O deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, que preside a frente, está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, eu queria começar pelos detalhes. A gente viu, no geral, como foi que isso foi anunciado, a gente tem noção do tamanho do pacote, 90 bilhões, a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, mas há alguns detalhes que a gente conversava pouco antes do programa que parecem interessantes. O senhor podia falar deles? Bem, primeiro o contexto em que isso ocorre. Nós precisamos de aumentar o grau de investimento na economia. Todo esse desenvolvimento que nós tivemos, Paulo, recente, baseado no consumo, não dá mais conta. Ou você aumenta o grau de investimento, ou nós vamos viver a repetição sistemática daquela situação. O país começa a crescer um pouco mais, os portos não conseguem exportar, as ruas estão congestionadas, ninguém tem mais o trem para se deslocar, as cidades se paralisam e as estradas não dão conta de escoar a safra agrícola. Ou seja, nós não temos logística, nós não temos infraestrutura no país. Inverter isso é necessário. O governo federal, há muito tempo, acabou segurando muito as intervenções com base em parcerias públicos-privadas e concessões. Havia um misto de desconfiança e até um questionamento ideológico. Meio seguinte, isso significa privatizar, transferir para a iniciativa privada. E o governo tem urticária quando fala a palavra privatização, como se ela fosse um monstro. E hoje teve que se verter a esses fatos, teve que se converter a isso. Eu acho isso muito positivo, estou saudando essa iniciativa. Então, por um lado, festejar, acompanhar para que dê certo, mas vamos dar um olhar também, e é importante, para pensar o passo futuro, sobre quais são as condições que travavam isso. Primeiro, um governo moroso para formular projetos e para fazer o processo licitatório. Isso fica resolvido em parte com as concessões e PPPs, mas nós queremos uma solução para o país. Então vamos deixar num canto a necessidade de mudar a lei de licitações. Segundo, muitas das obras paravam também no fato de ter problemas ambientais. Boa parte das obras de energia estão paralisadas por conta disso. Hidrelétricas. Nós estamos propondo, a frente está propondo, que nós tenhamos mais celeridade no trato da questão ambiental. Eu não estou propondo abrandar nada, nenhuma das exigências. Nós queremos respeito ambiental. Mas nós queremos que, ao invés de se demorar um licenciamento de uma obra de 2,5, conforme estudo feito pelo Banco Mundial, a 3 anos e meio, que você possa fazer isso durante um processo expedito e com regras fixadas desde o início. E não regras que vão se alterando durante a tramitação. Olha, lembrei de mais um outro aspecto. Dito isso, nós precisamos de uma outra questão. Se vamos caminhar para concessões e parceria público-privada, que, repito, a frente, eu, os parlamentares que querem ver o investimento na infraestrutura, aplaudem, nós precisamos, por outro lado, de ter, se o Estado não vai fazer, mas ele vai ser, então, fiscalizador, regulador, nós precisamos de ter agências reguladoras fortalecidas. Pois é, mas quando a gente fala de agências reguladoras, até quando elas funcionam, a gente se surpreende, como aconteceu recentemente no caso da Anatel, que decidiu punir as operadoras que estavam vendendo chips além da conta e o serviço não era condizente com o número de chips. O que é preciso fazer, deputado, do ponto de vista de governo, para tocar essas agências e elas finalmente funcionarem como se pretende, se espera? Primeiro, o que não é possível fazer, porque muitas vezes a gente vai pelo absurdo, né? Vamos evitar isso. Evitar que agências, os seus cargos, os seus diretores, entrem no processo de discussão de espaço político, de composição de maioria parlamentar, de maioria de governo. Eu sou a favor que os partidos no governo indiquem... de coalizão, deputado do Arnaldo Jardim, isso é muito difícil. Não, eu sou a favor de que os partidos indiquem ministros que possam discutir determinados órgãos do governo, mas órgãos e agências reguladoras são órgãos de Estado, não são de governo. Precisam ter uma perenidade,
tem mandato. Órgãos técnicos. Então, são coisas muito distintas. Recuperar esse papel de órgãos de Estado da agência, votarmos aqui finalmente. O projeto foi enviado em 2004, a Lei Geral das Agências. Se nós agora vamos ter um processo em que se delegam serviços e obras públicas à iniciativa privada, PPP ou concessões, nós precisamos fortalecer muito esse aspecto fiscalizador e regulador do poder público. Eu gostaria de voltar à pergunta inicial, quando eu falei de alguns detalhes sobre os quais conversávamos pouco antes Pois não. do programa. Que detalhes seriam esses? São detalhes muito importantes. São detalhes que valem como um programa e valeriam até aqui. Vou mencionar alguns. Nós tivemos, durante muito tempo, Paulo, você já debateu esse assunto aqui, no Palavra Aberta. Nós tivemos uma discussão sobre os aeroportos. O governo insistiu durante longo tempo, através da Infraero, para tentar resolver o problema da infraestrutura aeroportuária do país. Quer seja para passageiros, e daqui a pouco nós temos a iminência de Copa e Olimpíadas e outras coisas que tais, vários eventos mundiais que vão acontecer. Os Jogos Militares virão já agora em 2013. Nós vamos ter muitos eventos acontecendo. A Copa das Confederações. Nós precisamos de ter aeroportos de uma outra dimensão, com uma outra estrutura, tá certo? Infraero não deu certo. Aí se fez o quê? As concessões. Foi um sucesso. O número de empresas que disputaram, aquilo que foi o ágio foi muito acima do previsto, e nós temos agora os aeroportos de Congonhas, o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e o aeroporto de Brasília, concedidos à iniciativa privada começa a gerir. Precisa ter uma nova rodada. Nos surpreende muito que a Infraero, que participou minoritariamente com 49%, o governo pense em inverter isso agora. Botar a Infraero, que não deu certo, com 51%. Vai ser difícil, acredito eu, você ter parceiros que topem entrar subordinados à Infraero, que já deu mostras da sua dificuldade. Um outro lado, nós tivemos uma reformulação importante que o governo fez no que diz respeito às referências regulatórias para o setor de ferrovias. Eu estou de total acordo com essa. Critiquei essa da Infraero, mas nessa estou de acordo. Por quê? Porque realmente, quando se foi feita as primeiras concessões ferroviárias, nós estávamos iniciando esse processo. Não foi bem feito no sentido de garantir e foi a concorrência. Né? Não permitia a utilização, o partilhamento do uso da via. Exatamente. Né? Ou seja, você tem aquela estrutura, ela fica concedida, a via férrea, e você, na medida em que você só deixa aquela mesma companhia utilizar aquele tratado, você constitui um monopólio. E nós queremos ter concorrência. Então, quando você abre a possibilidade de que outros trens trafeguem por aquela mesma via, mediante condições de segurança, tem que ter horários compatíveis, você estimula a concorrência. Aliás, a Câmara fez isso bem. Quando nós discutimos a lei do gás, e nós obrigamos que os novos dutos, e os da Petrobras, inclusive, passem a ter a possibilidade que duto de escoamento de gás possa ser também compartilhado. Tudo que concorre é bom, porque otimiza custos e um serviço melhor é até fornecido ao consumidor, ao cidadão. Deputado, desse pacote, a gente viu aqui, ele pretende imobilizar de 80 a 90 bilhões em 5 anos. Para o telespectador, que não está habituado a esses números, parece um número formidável. 90 bilhões não é pouco dinheiro. Mas é compatível com a necessidade do país em 5 anos? É um primeiro passo só. Para você ter uma ideia, vamos lidar com alguma outra referência, porque quando fala desse número é tão grande que a gente perde a noção dos tempos. Quando foi anunciado o PAC foi anunciado como um programa que mobilizaria, não foi plenamente cumprido as metas, mas mobilizaria 530 bilhões, dos quais 257 na área de energia. Então, quando você fala em 570 e fala de 80, 90, é um primeiro passo. Mas é um primeiro passo bem dado porque, possivelmente, se as condições de contorno, legislação, os cuidados que nós vamos ter, cobrar para que isso seja implementado, de repente esses 80, 90 vale mais do que os 500, porque são mais rapidamente implementados. Mas é um primeiro passo, isso precisa se aprofundar no setor de transportes, isso precisa se ampliar no setor de energia, e eu acho que tem alguns outros segmentos, por exemplo, o setor de informática, o setor da infraestrutura de tráfego de dados, o setor de telecomunicações, em que também esse conceito de novas parcerias público-privadas devem ser ampliados. Parece que essa decolagem foi boa, porque até a oposição
Eu via lá o sorriso do Alckmin. Parece que estava apoiando também, aceitando e até incentivando Eu acho que todo mundo, sabe, Paulo, que pensa no país e que sabe que para enfrentar essa crise nós precisamos mobilizar, que o nosso país é uma fase em crescimento, não vai faltar apoio a essas medidas. São positivas e aí vale o interesse do país. Isso é muito mais importante do que qualquer interesse político partidário. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pela sua participação com a gente. A gente vai continuar acompanhando juntamente com a frente a implementação desse programa. Estamos Muito obrigado. combinados. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.